A minha superdotação. 27 de março de 2026, uma sexta-feira, 17 horas e 37 minutos na minha cidade, 18h37 em Brasília e 6h37 da manhã ou 7h37 no Japão. Tudo bem, gente? Eu sou a Melissa, tenho 45 anos, sou escritora, autista verbal, superdotada, cristã, uma pensadora, sou vegana, sou mãe solo e estou aqui para trazer mais algumas informações sobre a superdotação. Lembrando que isso aqui é uma pesquisa, é como se fosse um diário através de áudios, no qual eu estou em pesquisa. Estou trazendo informações, mas ao mesmo tempo me questionando para que eu encontre respostas. Algumas eu vou confirmando, outras eu vou entendendo que não era bem assim. Então eu faço os áudios, eu escuto e enquanto isso, a pesquisa continua e algumas coisas eu vou descartando, outras coisas eu vou confirmando. É isso mesmo. Isso tudo a partir da minha própria condição dupla, né? De autismo e superdotação. Entendendo que o autismo é o ser vivente, o autismo é a verdade e a superdotação é uma capacidade, é um presente, é uma graça. É algo que eu ganhei para poder ajudar esse ser vivente a fazer um trabalho na Terra. Mãe, abre rápido. Eu não sei exatamente por que a gente ganha isso. O que é o ser vivente? O ser vivente é aquele que a gente estuda na aula de biologia na escola. Que ele veio para nascer, crescer, multiplicar e morrer. Esse é o ser vivente. Ele só faz isso. Eu entendo que todos nós éramos assim. Eu sou cristã, então acredito no livro de Gênesis, acredito na criação e que enquanto não houve pecado, era só isso que a gente fazia. A gente vivia no Éden, que é outro lugar, não é a Terra. É um lugar acima da Terra. E esse lugar existe, né? Eu estive lá através de um sonho lúcido. Ele é muito parecido com o planeta Terra. A única diferença é que lá não existe maldade. Por exemplo, eu lembro do sonho que eu tive. Tive mais de um sonho, mas eu fiquei impactada com um deles, que era que eu cheguei no frio lá e o frio não doía os ossos. Tudo lá era agradável, a grama brilhava. No outro sonho que eu tive também, que eu estive nesse Éden, as plantas também brilhavam. E a gente plantava. A gente plantava e aí a planta já crescia imediatamente. A gente plantava através da intuição, com a mente. A gente pensava na planta e ela simplesmente ia surgindo na frente das nossas casas. Então tem casas lá, pessoas lá. Eu não cheguei a ver outras espécies lá que não a humana, mas eu vi
montanhas cobertas de gelo, mas como eu disse, não tinha essa sensação de frio daqui, que dói, sabe, que você tem que ficar se encolhendo, não. E vi um rio e uma barca assim passando, parecendo uma chalana grande, bem grande, bonita. E quando eu olhava pro lugar, eu via tanto aquilo que estava perto quanto aquilo que estava bem distante. E o meu olho também conseguia dar zoom, que é muito estranho, que eu já ouvi em relatos de EQM das pessoas. Você tem os seus olhos conseguem dar zoom e olhar 360 graus. No meu caso, eu não olhei 360, não olhei para trás, mas eu olhei 180. E eu lembro que quando eu olhei para a esquerda, assim, o meu olho dava zoom. Quando eu olhei para a grama, eu conseguia dar zoom no olhar. E a planta, ela brilhava. E tudo ali tinha essa sensação de bem-vindo, seja bem-vindo, seja bem-vinda, sabe? Senti meu pé esquentar agora. Eu não sei se você já sentiu isso. O pé esquentar. Às vezes sentia um cheiro, uma sensação de um perfume, uma luz. Os superdotados, eles têm hipersensibilidade e muitos deles, eles têm uma capacidade extrasensorial. Eu não costumo ver coisas não, mas um dia eu acordei e eu vi uma luz arroxeadinha assim, lilás. Nossa, achei tão bonito. Então, da onde vem a superdotação? A superdotação é uma capacidade de fazer um trabalho. Então, no meu caso, esse trabalho é a escrita. A capacidade de contar. A capacidade de escrever. Uma alta habilidade, como se diz. Mas eu tenho sentido que essa alta habilidade não é a coisa mais importante. Como eu sempre tenho dito, primeiro eu entendi que eu era estrela, porque eu chamo a superdotação de estrela. Eu dei esse nome para ela. E claro, estrela, quem não quer ser uma estrela? Olha que coisa linda. Mas ninguém quer ser um animal, né? Só que aí está o erro, porque Deus me disse: minha filha, todo erro está na vaidade. Se você permanecer na vaidade, você vai errar também. E aí eu comecei a entender: eu tô errando também. Eu não sou uma estrela. Eu sou o animal. Eu sou o ser vivente. Eu sou autista. A superdotação, a estrela, só está me ajudando. Ela está ajudando o animal em mim a fazer um trabalho, a desenvolver um trabalho para conscientização de que todos nós somos animais, de que todos nós somos seres viventes e de que o trabalho da superdotação da estrela comigo é o seguinte: lembrando, eu não sou estrela, a capacidade é provisória. De reconhecimento, eu sou um animal,
eu sou um ser vivente. Eu amo ser um animal e um ser vivente. Eu sempre serei um ser vivente. Estrela, eu não posso dizer que eu sou uma estrela. Eu sou um animal. Mas se eu me identificar como uma estrela, é porque eu recebo a ajuda de uma estrela. E desenvolvo um trabalho, mas eu não sou o meu trabalho. Eu ainda sou o animal. Ainda nasci para crescer, reproduzir e morrer. Esse é o meu trabalho principal. Se eu não faço isso, nada feito. Então, reconhecimento da vida é o principal. Aquele que se revolta contra a vida não merece ter nascido. Aquele que vira as costas para o natural, que se rebela contra o natural, que ataca o natural, não merece estar aqui. Não merece, é inimigo. Quem é inimigo da natureza é inimigo da própria espécie, é inimigo de todas as outras espécies, é inimigo de Deus. Então a vaidade seria um ataque à natureza. Seria um tiro no pé. Portanto, eu não sou a estrela. Eu sou guiada à estrela para escrever livros, para fazer áudios, para falar com as pessoas sobre a conscientização de que nós somos uma espécie. Não devemos nos rejeitar como espécie, de que nós somos animais e de que, porque nós negamos que somos uma espécie, nós negamos que somos animais, nós pesamos a mão contra todas as outras espécies. Nós prejudicamos o planeta e que eles estão sofrendo. Agora, eu pensei o seguinte: hoje, veja bem, é só uma hipótese, tá? Jesus falou, vocês são filhos do diabo. E eu estava ouvindo o áudio que eu gravei para vocês, que eu falei que o autismo é um ser mestiço e o neurotípico é um ser puro. Daí tá errado. Eu entendo hoje, dia 27 de março de 2026, pode ser que eu entenda diferente depois, mas hoje eu entendo que essa ideia está trocada. Hoje eu cheguei à hipótese, a uma afirmação de que o autismo é o ser puro e o neurotípico é o ser híbrido. Houve uma hibridização. Aí eu vou falar de uma hipótese, eu não sei. Eu já pensei nessa hipótese sobre que nós éramos todos seres viventes aqui, animais, e que Deus havia criado seres em outros planetas. Não sei. E aí pensei na hipótese de que se essa serpente alada não era uma nave alienígena que veio do espaço e começou a rondar o planeta. Pensei na hipótese de que esses seres que sempre visitam a Terra e que as pessoas dizem fomos abduzidos, eu mesma já tive sonho de que eles me inseminaram. Eu não cheguei a sonhar depois que eu tive um bebê alienígena, mas no sonho eu tinha sido inseminada numa piscina com uma outra mulher e que eu tive um momento que eu fiquei desesperada, eu tentei fugir, eles me seguraram, me colocaram de volta numa piscina
o ser alienígena, ele é como se ele tivesse soltado um líquido, como sêmen, sabe? E não tinha toque físico, não tinha aproximação. Ele soltava um líquido que esse líquido parecia até inteligente. Ele vinha na água assim e procurava a gente. Só de encostar, se encostou no meu braço, eu já estava inseminada. E encostou na mulher, eu tentei fugir, mas não tinha como. E eu cheguei a pensar nessa possibilidade da serpente alada ser uma nave, ser um OVNI, ser seres extraterrestres que vieram à Terra e hibridizaram, entendeu? E copularam com humanos. E aí a humanidade seria a neurotipicidade, não sei, seria um cérebro híbrido. Eu sei que eu entendi que o conhecimento, por mais que que o conhecimento ele foi produzido por Lúcifer lá no céu. Antes que existisse, não existia o Éden, não existia a Terra, não existia o inferno, só existia um lugar que se chamava Alto Céu. Assim eu entendi. E que a rebeldia de Lúcifer seria ter criado um poder paralelo. Então ele teria criado lá no céu, que nós chamamos de ciência. Ele criou isso, raciocínio. Só existia o poder irracional, que é o amor. O amor não é racional, ele é completamente irracional. Sentimento. Então só existia a pureza, o que nós chamamos de santidade, é pureza. Por isso Jesus falou, só vai entrar no céu quem for como uma criancinha. E aí ele teria criado esse poder. O poder do raciocínio, do planejamento, né? Tanto que pessoas muito inteligentes geralmente se tornam o quê? Ateu, né? Porque não veem, não acha que Deus é uma coisa lógica. E não é mesmo. Deus é o ilógico, o irracional. O que é o milagre? É algo que não é explicado. Nem o amor, ninguém explica o amor. Então, a bondade não se explica. A crueldade, muitas vezes até é explicado. Que seria uma pessoa te dar um tapa e você dar um tapa de volta. Que seria a vingança, a revanche, né? E aí ele criou esse poder paralelo. Tá, aí ele desceu, ele foi expulso, Deus não aceitou o racional. Ele foi expulso e desceu e caiu e em algum momento chegou a algum lugar. E que eu entendo que quando ele chegou a algum lugar, ainda assim Deus teve misericórdia, porque Deus poderia ter eliminado ele. Por que não eliminou? Eu já disse isso em outro áudio. Foi misericórdia. Parece estranho, mas foi. Porque Deus poderia ter eliminado. Não eliminou. E aí criou o inferno. A meu ver, parece que Deus não elimina ninguém. Né? Porque existem religiões que acreditam que Deus é o bem e o mal. Não é.
ele não pode ser o mal. O bem não tem como ser o mal. Porque senão assim o bem desaparece. Entendeu? Por isso que ele não aniquilou Lúcifer. Porque ele não pode ser mal. Por isso que Jesus não revidou. Por isso que Jesus não matou. Por isso que Jesus não acabou com Roma. Porque o bem, ele nunca pode ser mal. Por isso que Deus nunca enviou exército, nunca mandou matar. Isso não existe. Deus nunca mandou sacrificar, matar cordeiro, nada. O bem não pode ser o mal. Deus não pode ser o diabo e o diabo não pode ser Deus, entendeu? Não tem como. E toda dor, tudo que a gente passa de ruim, tudo de ruim que acontece na terra, é por merecimento. É porque nós acreditamos no mal. Não é porque Deus quer. Não é Ele que castiga. Mesmo quando uma pessoa vai para o inferno, ela se condena ao inferno. Ela se equivale ao inferno. Você vai para onde você é equivalente. Entendeu? Deus não elimina ninguém, não eliminou nem esses horríveis. E aí, para você ver, porque assim, tem religiões satanistas que dizem que Deus foi muito cruel, que expulsou esses anjos que só queriam usar da luz deles. Não é uma simples luz, é um poder paralelo que era para destruir o amor, colocando uma nova ordem no céu, e Deus não permitiu. Graças a Deus. Entendeu? E Deus, na verdade, é infinita bondade. E depois, Deus criou o Éden, com todos os animais, inclusive nós. Nós fomos os últimos, os caçulinhas. E Ele nos criou a imagem e semelhança dEle. Mas a imagem e semelhança antes do pecado. E eu pergunto, e depois do pecado? A gente mudou a aparência depois do pecado. Nós não éramos assim. O pecado mudou a nossa aparência física. Então, Deus não tem a nossa aparência física hoje. Qual é a aparência de Deus? Segundo a nossa aparência da criação original, não de agora. Agora nós somos frutos do pecado. Entendeu? Mesmo quando estamos com Deus, a nossa aparência já mudou. E algumas passagens bíblicas mostram que Deus com várias faces de animais. Então, eu acho que essa que é a face de Deus, multifacetada, em vários seres viventes. Essa é a verdadeira face de Deus. Só que eu penso o seguinte, será que Deus criou? Não sei. Outros mundos, outros planetas. E Lúcifer teria visitado esses lugares e contaminado esses lugares antes da criação do Éden? Não sei. E quando veio a serpente alada, essa serpente alada seria um OVNI? Seria uma nave alienígena com tecnologia para fazer uma mudança cerebral em nós? Para fazer experiência científica na humanidade? Para fazer, sabe, com que a gente tivesse novos comportamentos? Então nós seríamos um laboratório para eles? Eu acho que sim. Eu acho que é possível. Então eu cheguei à conclusão do autossacrifício, que é
Eu acredito que Deus teria nos feito puro, o cérebro puro seria autista. E aí houve uma hibridização, uma mistura, que pode ser autossacrifício seria sacrificar o cérebro de um ser vivente para que ele não fosse mais um ser vivente, ele fosse um ser pensante. Só o ser humano fica pensando e racionalizando sobre a vida dele e a vida dos outros. Só quando ele pensa sobre a vida dele, ele começa a pensar em quem? Em que? Aborto, suicídio, homicídio, roubo e tudo que é coisa ruim. Então, o poder paralelo, ele tem consequências. E as consequências são o quê? Violência. Veio para matar, roubar e destruir. Que é o que, por isso que Deus não permitiu no alto céu. Expulsou ele. E os anjos caídos, eles são muito inteligentes. Porque eles usam desse raciocínio, né? Tudo que é angelical, ligado a Deus, você vai ver, sentir uma presença meio infantil, sabe? De muita pureza, que tem correlação com o autismo. Então, acredito que no Éden, nós não éramos, tipo, autistas nível 3, nem o 2, nem o 1. O que eu chamo de autismo nível 0. É um estado de pureza inimaginável, que aqui na Terra nós chamamos de, parece um ser estúpido, um ser deficiente mental, mas não é, porque a pureza, perto da esperteza, perto do raciocínio, ela dá a sensação de deficiência. Mas qual é a deficiência? Deficiência para planejar o mal, para fazer o mal. Então, quando Jesus fala, se alguém bater na tua face, você dá a outra, isso não parece uma deficiência? Porque você não sabe se defender, você não sabe rebater, você não sabe xingar, você não sabe bater de volta. Essa é uma das dificuldades que o autista tem. Por que você não bateu nele? Eu vi você apanhando, ficou lá parado, por que você não xingou de volta? Por que você não fez alguma coisa? Falta de reação, né? E que nós identificamos muito na presa isso. As presas, elas têm essa reação de não reação. Então ela corre muito rápido, mas quando ela é pega assim, ela baixa a cabeça, ela fica, ela não olha nos olhos do predador. Nós não somos predadores, nós fingimos ser predadores, né? Na verdade, eu acredito que nós passamos a comer carne, e isso é científico, né? Se você for ler, para poder sobreviver, para poder sobreviver mais tempo, né? Então parece que a gente pegava resto de carne de outros predadores maiores que deixavam assim restos de carnes. E uma das coisas que a gente fez é usar a fala para fazer planejamentos, né? Para enganar mesmo, né? Para poder roubar comida de outros grupos, de outras espécies, enfim. Mas hoje eu estava muito pensando sobre essa hibridização. E para mim, essa hibridização seria uma mistura no cérebro. E tudo que eu falo para vocês é por intuição.
A primeira intuição que me veio há muitos anos atrás foi uma tal de uma cola no cérebro neurotípico, que não tem no autista. Então hoje eu chego à conclusão que essa cola é a hibridização. Essa cola seria que daria acesso ao teatro, ao fingimento, ao tato social. Como o cérebro autista não tem, ele sofre. Então tudo que é fingimento, tudo que é mentira, tudo que é oposto ao natural, causaria nele repulsa, sofrimento, né? E da onde viriam essas espécies alienígenas? Será que essa serpente alada era uma nave alienígena? Será que fizeram experimentos em nós e muitos de nós fizemos uma transição cerebral? Houve uma espécie sacrificada que seria um elo perdido? Não sei. Se essas espécies alienígenas foram criadas por Deus antes, foram criadas por Deus mesmo, antes de nós, em outros planetas, e aí o Lúcifer teria também, como que eu vou dizer? Teria também contaminado esses outros planetas com o poder paralelo, que é o raciocínio. E aí eu penso, esses seres alienígenas teriam perdido o planeta deles? Como conta, por exemplo, em algumas historinhas, eu penso, será que tem um fundo de verdade? A história do Stitch fala de, se eu não me engano, alienígenas que perderam seu planeta. A história do Superman também fala de um povo alienígena que, por muita ambição e desenvolvimento de tecnologia, guerras, perdeu o próprio planeta e ficaria vagando no espaço e mandaria alienígenas para a Terra para tentarem dominar e tomarem posse da Terra. Sabe um sem terras? É isso que eu vejo, sem terras. O que eles querem? Terra. Sem terra quer terra, né? Então, eu não sei. Eu sei que tem uma parte da Bíblia e tem algumas pessoas que acreditam que houve uma hibridização de alienígenas com humanos. Quando falam dos gigantes, muitos acreditam que alienígenas copularam com seres humanos. Aí houve os gigantes. A única coisa que eu sei é que uma vez eu fui no museu, ao museu de Ueno, lá no Japão, e aí eu vi uma espécie bem próxima do Homo sapiens. Aí tinha uma réplica lá. Eu achei ela bem pequenininha. Ela tinha mais ou menos de 1 metro. Sei lá, será que tinha 90 centímetros? 90 e poucos centímetros. Foi essa, além dela ser peluda, claro, peludinha, não peludona, peludinha, mas assim, bem parecida com nós, só que eu achei bem pequena, nossa, estranhei nisso, na estatura, bem miudinha. E aí eu pensei, uau, como a gente ficou maior, né? Até eu fiquei gigante perto dela. E ó, que eu sou bem baixinha, eu fiquei gigante perto dela. A gente cresceu, a gente ficou mais alto. A gente mudou muita coisa. Se você ler lá em Gênesis, olha quanto a gente mudou. A gente passou a usar roupas,
a gente passou a falar, a gente mudou o cardápio, a gente não comia carne, a gente passou a comer. Nós éramos amigos dos animais, nós nos tornamos inimigos deles, enfim. E eu acredito e começo a pensar na hipótese desse poder paralelo ter vindo de outros planetas e de que esses anjos caídos já teriam destruído outros planetas. E esses alienígenas são um dos que foram arrasados por esse poder paralelo. E que o nosso planeta seria completamente, e provavelmente vai ser, completamente destruído pelo poder paralelo, que é o raciocínio. Não é a burrice, desculpa falar dessa forma, a irracionalidade nunca destrói nada, porque a vida é irracional. Como é que cresce o feto? Aliás, como que o espermatozoide se torna embrião e de embrião se torna feto e de feto nasce? Tudo através de um poder que se chama poder original. Eu que tô falando, né? Poder irracional é o poder do amor. Todo o meu corpo agora está trabalhando de uma forma irracional. Eu estou respirando de uma forma irracional. O poder irracional é a vida, que gera mais vida, que gera mais vida. E vida sempre acaba em vida. O racional não. É o racional que gera efeito colateral. Então eu acho assim, claro que eu não tenho como saber o que Deus fez por aí, mas eu imagino, se existem esses seres alienígenas, muita gente já viu. Eu mesma já vi luzes no meu quarto, não aqui nessa casa, mas foi em outro lugar, e outras pessoas viram, né? E se esses seres existem, é porque Deus os criou. E eles são muito mais racionais, muito mais evoluídos em tecnologia e muita coisa. E eu acredito que nós somos um laboratório deles. Agora, se eles são bons ou ruins, eu ainda não sei. Tem gente que fala que já teve acesso a uns que parecem muito bons, outros a uns que parecem ruins. Mas no meu coração, no fundo, eu acho que nenhum é bom. Por quê? Eu vou dizer. Porque eu acho que todos aqueles que foram picados, contaminados pelo poder paralelo, não tem como ser bom. Aqueles que são bons são apenas os irracionais, que são aqueles que são como crianças. Então, o ser humano, ele se acha bom, ele não é bom. Foi isso que eu comecei na minha pesquisa a entender. Nós não somos bons, nós nos achamos bons, vocês se acham bons. E quando Jesus falou, vocês são filhos do diabo, eu comecei a pensar, somos mesmo? Quer dizer, a gente vivia no Éden, veio a serpente, e o que aconteceu ali? Será que houve uma hibridização de anjos caídos com seres humanos? Quer dizer, será que viramos filhos deles mesmo? Filhos que eu digo de sangue mesmo, será que viramos? Por que nós fazemos e fizemos as coisas que nós fizemos? A única explicação que eu tenho é realmente ser filho do diabo. Porque as guerras que nós fizemos, olha o que nós fizemos e fazemos com as outras espécies. Vocês já viram foie gras? Meu Deus, que mente que criou aquele negócio.
Você sabe, imagina você tá na tua casa e de repente você tem uma ideia louca dessa. Vocês já viram as máquinas onde se colocam os bois? Que cabeça que criou aquilo! Gente, eu não teria paz de dormir, de fazer um negócio desse. Se não somos filhos do diabo, lógico que somos. Dá uma olhada como que eram as fábricas depois da Revolução Francesa, onde trabalhavam mulheres e crianças. E as clínicas, onde as pessoas colocavam as pessoas que diziam que eram loucas. Olha o que faziam com as pessoas se nós não somos filhos do diabo. Gente, tantas máquinas de tortura que já criaram. Por isso que eu chamo isso de poder paralelo, porque se você pegar uma barata, qualquer ser mais asqueroso, ele não é capaz de criar essas coisas, de planejar essas coisas. Por isso que Deus não permitiu isso no céu. E aí eu acredito assim, eu comecei a pensar nesses seres alienígenas como planetas que talvez Deus tenha criado também e que eles também foram picados pelo poder paralelo. Esse poder paralelo seria uma doença que que o diabo tentou, uma nova ordem que o diabo tentou colocar no alto céu. Eu chamo de alto céu, que é um lugar onde não vive seres viventes, só Deus e os anjos. E Deus não permitiu, porque esse poder paralelo, paralelo, ele é oposto ao amor, e Deus é amor em essência. O poder paralelo, raciocínio, ele permite tanto o bem e o mal. Então não é Deus que é o bem e o mal. O bem e o mal é o raciocínio, né? O bem, Deus não permite o mal. Deus não faz o mal. Entendeu? Nunca. O que cabe o bem e o mal é o raciocínio. É bem interessante aquela história da mulher que tem, as duas mulheres que têm um bebê. E aí Salomão vai julgar. Como as duas querem um bebê, ele fala: bom, então vou dar metade para cada uma. Corta o bebê no meio. E a mãe verdadeira fala: não, não. E ela chora e fala: pode ficar com a outra. Eu não quero, deixa ele vivo. Isso seria o amor. O raciocínio seria pegar metade para você. Entendeu? O amor não, ele abdica em favor do outro. Prefere o outro bem, vivo, nem que seja longe, entendeu? Prefere perder. Então, eu não sei se esses seres, eu acredito que eles não têm mais casa. Porque o poder paralelo, ele não tem limite, como um brinquedo muito avançado na mão de uma criança. É como uma criança que tem uma faca na mão e não tem controle, tem muita força no braço e sai destruindo tudo, arrasando. Então, eu acho que esses seres que visitam o planeta Terra, eu acho que eles não têm mais planeta. Eu acho que eles não têm mais casa. Eu acho que eles vivem dentro das naves. Eu acredito, né? E eu acho que o que destruiu o planeta deles, a vida, foi a inteligência. Olha o que nós já fizemos com o nosso planeta. A gente tem pouca inteligência. Imagina se a gente tivesse mais. Então, eu acredito que quanto mais inteligência, mais consciência
maior a destruição. Então também eu comecei a ver o cérebro como consciente e subconsciente. Eu acho que quando nós fomos criados, nós tínhamos só uma parte do cérebro. Eu acho que não tinha subconsciente. Ou, ao contrário, não tinha consciente. Eu acho que a parte do consciente é a parte do teatro. É a parte do fingimento, é a parte da socialização. Acredito também que quando nós fomos criados, como está em Gênesis, não havia morte e também não havia dor, não havia sofrimento, não havia cadeia alimentar, não havia hipervigilância, né? Porque, é claro, não tinha cadeia alimentar. A hipervigilância essa separação entre presa e predador é algo que vem da cadeia alimentar, que seria uma maldição que vem depois da inundação, depois que Noé chega na terra seca e pede para Deus que ele quer comer carne. Então, comer carne, comer sangue seria uma rebeldia. O sacrifício seria uma rebeldia. A violência, guerras e pobreza, efeitos colaterais também, uma rebeldia. A promiscuidade, uma rebeldia. A domesticação de espécies, uma rebeldia. A escravização das outras espécies também, uma rebeldia, prostituição, pornografia, também uma rebeldia. Então, eu acredito que Deus fez algo lindo e maravilhoso e veio essa serpente alada, que pode ser que seja uma nave alienígena que já desenvolvia há muito tempo esse poder paralelo, talvez contaminada da mesma forma como o inimigo tinha vontade de contaminar aqui. Outros lugares foram contaminados, aí veio essa nave, começou a sondar, conversar com Eva, assim como tem pessoas que dizem ver uma luz e veem seres alienígenas e tem contato de primeiro grau, como dizem primeiro, segundo, terceiro grau, enfim, né, que eles fazem experiências científicas. Pode ser que tenha acontecido isso. E pode ser que a nossa evolução tenha sido provocada por isso. Porque não é a única coisa. E só que eu penso o seguinte: se nós evoluímos, eles também evoluíram. Será que eles não eram seres viventes também? Eu acho que sim. Eles eram seres viventes, foram contaminados. Aí quando tinha um lugar não contaminado, eles vieram para cá. O que é Portugal e Espanha, Inglaterra? Eram lugares puros que evoluíram e aí começaram a buscar o quê? Mata virgem, com ouro, com prata, procurando tesouros, procurando quem explorar, não é? Então assim, se você mora num lugar, primeiro você busca evoluir, depois que você evolui, você começa a procurar o quê? Outros lugares não evoluídos. Para quê? Para você explorar, para você estudar, para você veio para roubar, matar e destruir. Aí você começa a buscar outros lugares. Você já evoluiu, já fez tudo ali, não tem mais campo para você. Então, assim como Portugal saiu, veio para o Brasil, cara, que Portugal quis com o Brasil?
Você pensa, um lugar que não tem nada. O que esses alienígenas querem aqui? O mesmo que Portugal queria com o Brasil, explorar, gente. Eles não são bonzinhos. Eles estão explorando, estudando a gente da mesma forma como se pega um coelho, estuda, faz, explora, tem contato. Eu acho isso. Agora tem gente que fala assim, nossa, tão bonzinho. Mas a gente também não parece bonzinho? Olha o que a gente faz com as outras espécies. É a mesma coisa a eles. Eles parecem bonzinhos, mas você não pode saber o que eles fazem com seres humanos. Porque eu acredito que para eles nós somos a mesma coisa que uma vaca, um coelho, um cavalo. Nós somos muito simplórios para eles. Então, eles são muito mais sociáveis que nós, eu acredito. Eles têm muito mais desse poder paralelo, eles são muito mais avançados. Então, acho que talvez e muito provavelmente eles sejam muito mais antigos que nós. E por isso são muito mais desenvolvidos. Então, haveria seres viventes em outros planetas que foram contaminados por anjos caídos e que perderam sua pureza e depois foram para o Éden, sei lá, e contaminaram lá. E aí Deus teria criado a Terra para nós como um ato de condenação. Eu criei um lugar perfeito, vocês não podem ficar aí vocês descem. Engraçado, sempre que alguém é condenado, ele desce, né? O diabo desceu lá do céu, foi lá embaixo no inferno. A gente não desceu tanto, porque parece que o nosso pecado foi menos grave, né? Então a gente não desceu direto para o inferno, a gente desceu para a terra. Então eu comecei a entender que o inferno é metade Éden e metade inferno. Por isso o mundo jaz no maligno. Por causa do poder paralelo, que é o raciocínio. Mas ao mesmo tempo, não é linda a Terra? Todo dia quando eu acordo eu falo, caramba, que dia lindo. O céu azul, aquelas nuvens brancas. Pelo menos aqui na minha cidade o céu é lindíssimo. E realmente é muito lindo, né? Tem lugares lindos na Terra. Mas ao mesmo tempo, eu mesmo fico perturbada. Às vezes eu fico pensando, nossa, esse mundo é tão lindo, mas é tão feio. Eu fico assim perdida. Como é que pode um lugar ser tão lindo e tão feio ao mesmo tempo? Ser tão bom e tão ruim ao mesmo tempo? Porque eu tive a visão, algum tempo atrás, de duas bolas que se chocaram e viraram como se tivesse virado a Terra. Então se pegou uma coisa muito boa com uma coisa muito ruim e fez pá! Aí virou duas coisas juntas, o bem e o mal, que pode dizer isso, né? Mas eu acredito que eles existem, eles estão aí, só que eu acho assim, eu acho que se nós estamos perdidos, eu não acho que eles são a solução para nós. Deus é a solução, o amor é a solução, irracional é a solução, não os alienígenas como eles estão buscando. Então, o aumento da consciência, o que muita gente está pregando, que nós vamos ter que migrar para uma nova consciência, um novo cérebro, mudança de DNA, mudança de sexo, tudo isso que é pregado que a gente tem que mudar como se fosse um novo autossacrifício, é tudo errado. É repetir o mesmo erro agora de uma forma mais grave. E a minha superdotação, ela tem influência dessa estrela branca. Então tem as estrelas inimigas e as estrelas amigas.
que podem ser anjos enviados por Deus, que dão essa graça, um dom especial para eu fazer um trabalho, para desenvolvimento e de falar o que é o irracional, o que é o autismo, o que é a superdotação, o que é o poder racional, o que é o poder paralelo. Eu sempre fico olhando para as outras espécies e penso, qual é o perigo delas? Nenhum, né? O perigo sempre vem da racionalidade. Por mais que você possa pensar, um ser humano nasce. Qual é o perigo do ser humano nascer e não falar? Nascer e não ir para a escola, não aprender a ler e escrever. Nascer e não saber fazer conta de matemática, não ser inteligente, não saber falar direito. Não há periculosidade num ser desses. Se você olhar para qualquer espécie, eles não têm periculosidade. Eu te pergunto, onde está a periculosidade? Nas mentes brilhantes. Então presta atenção. Quanto mais inteligente a pessoa, geralmente mais perigosa ela é. Porque entra nela a capacidade de decisão. Essa decisão é a racionalização sobre a vida, de planejamento. Entendeu? De decisão. Esse livre-arbítrio, ele não é bom, é desobediência, é rebeldia. O livre-arbítrio é o que hoje eles estão pregando. Então, por exemplo, a mulher fica grávida, ela vai decidir se ela quer ou não ter o filho, seria o livre-arbítrio. Eu tenho capacidade, eu sou boa, eu sou ruim, depende. Nessas frases de Facebook, depende de como você me trata, eu posso ser boa ou ruim com você. Quem é assim é o diabo. Quem é bom de verdade, quem está com Deus de verdade, não escolhe ser bom ou ruim. Você sempre é uma pessoa boa. Entendeu? Que mais? Então não há periculosidade no ser que você fala, é burro. É irracional. E surgem vários xingamentos. Não, o irracional é a intuição, é o ser puro, é aquele que tem acesso a Deus, que tem a pureza, que tem a santidade, que não tem essa periculosidade, não tem a capacidade destrutiva, veio para roubar, matar e destruir. Não tem. São vidas que geram mais vidas, que geram mais vidas. Esses seres alienígenas, eles estão contaminados com essa doença, que eu chamo também de doença de cativeiro. São doenças que destroem o planeta. Eles continuam muito inteligentes. Eles sabem construir naves, máquinas, mas eles não sabem uma coisa essencial que eu venho falar para vocês, e foi para isso que eu nasci. Não sabem respeitar a vida. A vida lá fora e a vida aqui dentro. Não sabem amar. Então não adianta todo o poder do mundo. Nós não precisamos de poder. Nós precisamos do simples. Nós precisamos retomar o que é simples. Entendeu? Porque tudo de ruim que aconteceu no planeta Terra e no planeta desses outros seres foi justamente o poder paralelo. Ele é autodestrutivo, acredita em mim. O poder paralelo, ele caminha até destruição completa do planeta. Então, acho que o planeta Terra é só mais um dos planetas que pode ser destruído completamente. Pode ser que
haja vários que já foram destruídos, tudo por esse poder que eu chamo de paralelo, que é o raciocínio. Então é isso. Então a superdotação seria uma capacidade que você ganha para lutar. E se você tem duas escolhas, você ganha uma supercapacidade de fazer um trabalho. Ou você vai trabalhar pela vida ou contra a vida. Não tem jeito. Se você lutar pela vida, você está com Deus. Se você está lutando contra a vida, você está no lado do livre-arbítrio, do poder paralelo, do raciocínio e do inimigo. Entendeu? E então existem as estrelas inimigas e as estrelas amigas. E é isso. Agora, tem outra coisa. Eu acredito que todas as espécies, elas têm um poder de SOS. Mesmo os fetos. Os fetos são irracionais, o pato é irracional, o porco é irracional, a vaca é irracional. Qualquer pessoa que não tenha capacidade, de falar, tem um nível ali de irracionalidade. De repente um idoso, uma pessoa que tem alguma limitação mental, e que esteja em alguma situação de sofrimento, dominado por outras pessoas racionais, podem mandar SOS através dos sentimentos. E isso eu só descobri porque eu sonhei com uma cachorrinha minha. Então, essa minha cachorrinha, eu não sabia. Ela foi para doação, eu achei que ela já tinha sido doada. O homem trancava ela no banheirinho, deixava ela passando fome e sede. Ela sofria muito. Se ele encontrava fezes dela, ele batia nela. Então ela começou a comer as fezes, tanto porque ela estava com fome, tanto porque ela não queria apanhar dele. E aí eu sonhei com ela. E aí eu lembro que eu contei para minha mãe, eu sonhei com ela. E aí minha mãe falou assim, não, vamos lá, porque o homem é jardineiro, Minha mãe queria contratar o serviço dele e falou, você já aproveita para ver ela. E aí a gente foi. E justamente ela estava sofrendo maus tratos. Da maneira como eu sonhei com ela, era real, se confirmou. E depois que eu tive esse sonho, se confirmou, eu pensei, meu Deus, mas como que eu sonhei com ela? Então minha mãe disse, que eu disse para ela, depois eu já nem lembrava direito disso, que a cachorrinha, a cadela, pediu minha ajuda no sonho, que seria esse SOS, mas como que uma cadela pede ajuda? Como? E aí eu chamei isso de SOS. Eu entendi que todos os seres têm capacidade de pedir ajuda de Deus. E que recebe quem tem interesse na causa. Então eu comecei a entender. Nossa, isso está abrindo muito para mim. Eu fiz direito. Ai, já passou de 1 hora. Infelizmente eu não fui para frente, não exerci. E quando eu escolhi fazer direito, não fui eu, foi a estrela. A estrela apareceu acima da minha cabeça aqui, acima do ombro esquerdo, um pouco para cima da minha cabeça, e disse assim, justiça.
você veio fazer justiça. E aí, eu lembro que eu estava saindo do colégio, eu tinha 16 anos, eu pensei, justiça, é isso? Eu vim fazer justiça, então eu vou fazer direito. Só que durante o curso, eu tive depressão, eu tive vários problemas e comecei a... Eu tive problemas de relacionamento também no curso. Então, comecei a me desinteressar pelas aulas e, enfim, não deu certo, né? Não consegui exercer a profissão. E depois, isso ficou no meu coração, né? Que eu queria muito ter feito essa justiça, mas depois eu comecei a entender que eu faria justiça através dos livros. Através até desses áudios, fazendo essas pesquisas, escrevendo, né? Falando sobre as causas que são importantes para mim, sobre as vidas que são importantes, dar proteção para elas. Sobre outro ângulo da verdade de todas as coisas, outros ângulos que as pessoas geralmente não veem. Então, fazendo cair os consensos sórdidos, que eu chamo. Aí, anos depois, e anos antes também, eu tive acesso a alguns animais. E eles me pediam ajuda no sonho. Ou seja, eram como SOS. Então eu tive vários sonhos com esses animais. E aí eu sempre pensava assim, puxa vida, porque eles estão pedindo ajuda para mim, eu não tenho condições de ajudá-los. Só que eu entendo o seguinte, não é sobre quem é mais capacitado, é sobre quem se importa. Entendeu? Então muitas vezes eu me senti assim muito mal. E às vezes eu até chorava e falava assim, vocês escolheram a pessoa errada. Eu não vou conseguir ajudar vocês. E às vezes eu ficava assim, meu Deus, eu tô tentando, sabe? E eu sempre senti assim, não é a primeira vez que eu tento ajudar eles. Como se não fosse a primeira vida que eu viesse para tentar ajudar eles, para tentar libertar eles, até para me sentir livre. A minha bateria está acabando, eu vou tentar encerrar esse áudio dizendo que eu descobri que existem como se fossem uma guerra espiritual na qual eu faço parte também. Eu não vou dizer como juíza não, como advogada. Então eu defendo causas no espiritual. E a superdotação me ajuda a escrever livros sobre essas causas. Então, muitos livros hoje para mim faz muito mais sentido de coisas que eu escrevi pensando assim, meu Deus, por que eu escrevi essa história? Por que eu escrevi sobre isso? De onde que eu tirei isso? E as coisas vão fazendo mais sentido, mais sentido, mais sentido. Porque eu escrevo tudo por intuição. E anos depois eu vou ler aquilo e falo, gente, que loucura, que isso? Quando eu escrevi o livro das 5 estrelas, eu nem sabia que eu era superdotada, nem desconfiava. Foi muitos anos antes de eu sequer suspeitar que eu era autista superdotada. Eu estou ali falando de superdotação como se eu já conhecesse, eu não conhecia. Então, existe um trabalho no qual a gente advoga no mundo espiritual e a superdotação trabalha pela vida. Tudo que é vivo é capaz de pedir socorro. É capaz de lutar também espiritualmente. Toda a vida tem a capacidade. Entendeu? Então, o artificial seria a oposição à vida, a rebeldia à vida. É isso que traz sofrimento. É a valorização daquilo que contrapõe a vida.
E a gente vai ficando cego, a gente não percebe essas coisas, sabe? Tchau, Deus abençoe vocês.